Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede, a LESP, mais um programa LESP Conecta. E hoje eu vou conversar, vou bater um papo com a doutora Camila Pinheiro, ela vai aparecer já no seu vídeo. Ela é ginecologista e obstetra, tá aí ela. E a gente vai bater um papo sobre a importância, doutora, do pré-natal durante a pandemia, Isso que a gente está vivendo já há um bom tempo, que ninguém aguenta mais, Já vai para 11 meses aí, a gente preso em casa com essa quarentena, enfim, toda essa situação. E é importante a gente falar desse assunto, do pré-natal, porque para sair de casa ou para sair, para ter neném, complicado, com os hospitais lotados, a gente tem visto aí na televisão os hospitais cada vez mais cheios, com a capacidade máxima, até porque essa nova onda desse coronavírus chegou aí e está complicado. Queria que a senhora fizesse assim, as suas considerações aí, falasse um pouco de você e já de cara comentasse já esse assunto, A mulher grávida ter que sair para ter neném, fazer o pré-natal, enfim. Sim. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui novamente. Realmente é um tema dos mais perguntados desde o começo da pandemia. A pandemia, eu brinquei um pouco, porque agora a pandemia já nasceu, é mais do que uma gestação. Agora, então, a gente já tem mais do que 9 meses, a gente agora já tem que ter mais do que uma gestação. A gente, no começo, chegou a ter, sim, algumas restrições, tentando uma telemedicina. Nunca foi parado o pré-natal, então isso é algo importante a gente relembrar. Em nenhum momento houve nenhuma recomendação e continua a termos uma parada de acompanhamento de pré-natal. Isso tem que ser mantido, independente das condições. A gente pode se utilizar da tecnologia, se utilizando de telemedicina, em algumas consultas de retorno, mas quase que 90% do pré-natal continua sendo presencial. E tanto o UBS, tanto rede pública quanto rede privada, a gente continua tendo horários e agendas específicos para gestantes, Isso foi algo determinado bem no início. A única coisa que não tinha sido fechado, e hoje a gente já tem uma liberação, era uma gestação programada ou uma indução, principalmente os tratamentos de infertilidade. Lá atrás a gente tinha dúvida em relação à infertilidade, porque a gente tinha muita preocupação se a gente tivesse aí um novo caso como o Zika vírus, que dão alterações fetais. Não é o caso do coronavírus, mas a gente continua. Mas isso comprovado, claro, Isso está comprovado. Comprovado. O coronavírus, a senhora citou o Zika, O Zika vírus, sim, pode. Agora, no caso do coronavírus, não, sim, então. É isso? Coronavírus, não. Existem algumas complicações com prematuridade. A gente teve um caso bem famoso de um casal. E esses, sim, existem complicações que podem gerar prematuridade, mas qualquer doença infecciosa pode gerar uma prematuridade. Existem, sim, alterações vasculares. A gente tem raros acontecimentos no mundo, mas existem algumas complicações bem pequenas. É importante a gente frisar que as doenças que podem ocorrer durante a gestação, com mulheres hipertensas, diabéticas, de alto risco, pacientes que são piores do que o coronavírus. Então, sempre lembrar que o diagnóstico dessas doenças é importantíssimo e a gente não pode impedir esse pré-natal ou evitar o pré-natal por causa do coronavírus. Essas doenças levam à morte, fazem a perda da mãe e do bebê. Então, me preocupa muito quando as pessoas falam, mas eu tô com medo de fazer exame. Tenta se organizar, vai com máscara, com álcool em gel, vai em horários pré-determinados. Os obstetras e grande parte da rede de exames tem hoje um aumento de tempo entre um paciente e outro, então a gente consegue fazer uma higienização correta da sala, a gente não marca pacientes uma sequência do outro. Então é muito importante, me preocupa muito quando as pessoas falam, eu não quis começar pré-natal porque eu estava com medo do corona, eu tenho medo de sair de casa. Mas realmente existem complicações gestacionais que são piores do que o próprio coronavírus em grande parte dos casos. E tem sim gestante com coronavírus, então elas têm que ser protegidas, a gente considera elas alto risco, previamente como alto risco, apesar da incidência da população geral ser exatamente, o que é incidência? Número de casos, tá? Casos novos na população.
Então, a incidência continua sendo como a população geral, mas por se tratar de um período com uma imunidade alterada, a gente considera a gestante como alto risco para coronavírus, sim, e a gente mantém todas as atitudes que a gente tem no pré-natal tradicional. Uma gestante com coronavírus, ela vai ser, sim, afastada e ser avaliada, e em áreas que tenham isso, né? Qualquer alteração respiratória, ela tem que comunicar, tem que ir à unidade de saúde, qualquer ela que seja, pública ou privada. E a gente hoje tem protocolos bem definidos relacionados à gestação, como tratar e o que fazer. Eu tive realmente alguns casos, 4 casos ao longo desses últimos 10 meses de coronavírus durante a gestação, 2 realmente bem complicados, e devo Então ter quer dizer que tido a senhora teve inúmeros 4 casos. casos aí de pessoas, de 4 mulheres casos gestantes que complicados, estavam não me com o entendam mal. vírus. Oh. 4 casos de pacientes com coronavírus graves, né? As pacientes com coronavírus não graves são inúmeras, isso. É uma doença realmente já populacional, a gente tem uma grande parcela da nossa população já tendo pego. O respeito em relação às regras, e a gente vê festas acontecendo, vê bares acontecendo, vê tudo sendo aberto, né? Se voltou um pouco atrás, a gente tem que proteger idosos, né, e gestantes, a gente tem que proteger as pessoas doentes, e a gente está esperando aí uma vacina. Normalmente vacinas não são liberadas para gestantes, pouquíssimas são, por questões, mas né, nesse caso óbvias. aí, Não, a gente não vai vacinar as gestantes. Não vai vacinar as gestantes? Não, se a gente vacinar as gestantes, a gente não sabe que efeitos a gente pode ter ainda no feto. Então, a gente não se permitiu em nenhum estudo publicado gestantes no grupo de estudo. E a gente não pode começar um estudo com gestante. A gente não sabe que complicações podem ter no feto. Então, a gente ainda está... Essa vacina ainda tem que ser vista para a gente ter certeza que a gente pode fazer na gestante. Né? Existem algumas vacinas que não tem problema nenhum no adulto geral, mas durante a gestação ela tem complicação. Então a gente precisa ter muita certeza. Acho eu que a gente vai chegar rapidamente na vacinação da gestante. Da mesma forma que a gente vacina a gestante para H1N1. Então, de verdade, acredito que essa etapa vai ser uma etapa rápida, mas eu não acredito que a gente vai vacinar. Tomara, viu, doutor? Gestante rapidamente, mas a gestante vai continuar sendo alto risco e vai continuar sendo preservada. Então, isso é algo que, assim, as complicações obstétricas são mais ou tão letais quanto o coronavírus em grande maioria dos casos. Você pegar o número de gestantes que tem complicações relacionadas à obstetrícia versus o número de gestantes que tem complicação relacionada ao coronavírus, com certeza as gestantes com outras complicações ainda são maiores. Então, eu tenho pacientes com diabetes, eu tenho paciente hipertensa, tenho pacientes com inúmeras doenças que vão, sim, ter complicações, ter óbito fetal, óbito materno. Então, é muito importante mesmo manter o pré-natal, porque ela pode salvar vidas. Agora, eu não tô sendo cruel, não vou ser cruel, viu, doutora? Mas muita gente comenta assim, olha, é melhor não engravidar nesse período, né, nessa situação que a gente está vivendo da pandemia, é melhor evitar. Na sua opinião, você concorda com isso? Agora, com esses estudos, no começo, acho que foi uma das primeiras obstetras a falar, por favor, não engravidem, né? Tá todo mundo em casa, no começo rolava um namoro, né? Muito tempo, com 10 meses com marido. Eu digo no começo, divórcio, né? Então quer dizer que você foi a primeira a falar isso, não engravida, pelo amor de Deus. Não, porque a gente não sabia, eu morria de medo de ser um Zika vírus da vida. Claro. Eu morria de medo. Ninguém estava sabendo, né? Como ia. A gente não sabia de nada. Mas agora, sinceramente... Vida que segue, eu só acho difícil quem tá realmente trancado dentro de casa querer namorar tanto assim com o marido, porque são 10 meses trancado com eles e ninguém dá conta, né? Mais fácil a gente pedir um divórcio do que a gente já tá cheio do outro, 10 meses vivendo junto, engravidar. Já tá. Você não pode nem sair para namorar. É isso que... Não, mas é verdade, você tem razão, tem sentido. Eu tô brincando, não é fácil, mas, não, é porque no começo todo mundo tinha esse medo, né? Na questão das vacinas também, doutora, no começo da pandemia se falava muito assim, eu não vou sair de casa para tomar vacina contra febre amarela, varíola, não sei o que lá, com medo exatamente disso, né, de ser infectado pelo vírus no hospital.
né? Inclusive, houve uma... É porque eu acho que aqui no Brasil não teve tanta essa campanha, né, para isso. Mas teve, não do jeito que deveria ser. Pelo menos pelo que eu acompanhei pela televisão, né, noticiários, enfim. Mas se começou depois a falar muito nisso, gente, não há necessidade, né, de deixar de tomar uma vacina da poliomielite, por exemplo, com medo de ser infectado, né, no hospital pelo coronavírus, né? Quer dizer, hoje eu acredito que esse medo já não é tão grande, não é, doutora Camila? Sim, eu realmente acho que, na verdade, as pessoas estão falando até relapses. Começou a inverter, né? Exato. Mas eu acho que saúde mental importa, então a gente tem que falar que a gente entende o que muitas pessoas estão sentindo, a solidão, o isolamento social, o que isso está causando. A gente tem que ter respeito à saúde mental das pessoas, mas dá para organizar e dá para tentar evitar, né? E a gente tem que falar que, assim, a gente realmente teve uma boa aceitação em todas as classes. A gente vê a divulgação de alguns números e me deixa bem feliz. A gente vê algumas comunidades carentes de São Paulo com mesmo, né, porcentagem de infectados que áreas bem ricas, então que demonstra que a gente tem uma aceitação de ambos e que a informação está chegando a todo mundo. A minha preocupação, obviamente, como médica, é o recurso à saúde, né? A gente tem que pensar que recurso à saúde é um cobertor curto. Eu sempre falei isso, que saúde e uso de insumos de saúde, né? Não é saúde como um todo, mas é um insumo. O insumo é um cobertor curto. Não dá para cobrir todo mundo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que ter uma rotatividade desses doentes, porque a gente tem uma população com base saudável, né? 90% da nossa população é saudável. A gente não tem porquê ter uma disseminação desse vírus dessa forma. Eu realmente acredito que, assim, cientistas e toda a comunidade está extremamente empenhada e voltada para isso, para essa vacina. E se a gente conseguir já não formas graves, eu já fico bem feliz. E que se a gente conseguir não formas graves 100%, já é o suficiente. De forma leve, a gente vai levando até a gente conseguir a real vacinação para evitar a doença. Não, vamos conseguir. Tem que ter fé. Tem que ter fé. A grávida, ela está no grupo de risco, doutora? No grupo da Covid? Está no grupo de risco, né? Apesar da incidência, né? O número de doentes não ser maior do que a população geral, mas pela condição de, durante a gestação, termos uma imunidade alterada, a gente considera grupo de risco. E por algumas descobertas, a gente ainda tem alguns relatos de caso e algumas alterações que podem ser vasculares, ou seja, alterações que poderiam alterar a circulação sanguínea, gerando uma prematuridade, gerando um parto prematuro. E aí isso seria pior. Doenças infecciosas, de uma forma geral, podem gerar uma prematuridade, e nos preocupa porque essa criança prematura tem todas as complicações de uma prematuridade extrema. A gente está falando de meses de UTI, né? Eu não estou falando em questões financeiras, eu estou falando uma questão de recuperação dessa criança propriamente dita, porque nós temos dois mas pacientes. Se ela se infectar, ela pode passar, você tem um cordão umbilical, tudo para o feto. Ela não passa pelo cordão umbilical, mas ela pode passar pelo contato materno. Ela não vai passar durante a amamentação, mas ela pode contactar, né? Ela é contactante na hora. O bebê nasce, você vai conseguir ficar 100%. Ela está naquela casa. Você não consegue, mas eu digo se estender ao feto, quer dizer, dentro dela ainda. Não se estende. Durante... Não. Ele durante pode a gestação. pegar... Durante a gestação ele não pega, mas ele pode pegar no pós-parto imediato, né? A complicação seria circulatória, mas não existe passagem que a gente chama vertical. Isso pra gente, em obstetrícia, tem um nome. Quando a gente passa uma doença de mãe para filho durante a gestação, isso se chama transmissão vertical. Não existe transmissão vertical. Como é o nome? Do coronavírus. Como é que se chama? Transmissão vertical. Transmissão vertical. Então não há o perigo da mãe passar então para o feto. Durante a gestação não, mas a mãe pode ter complicação.
Isso. Ela pode ter, a mãe ter complicações vasculares, né? Ou seja, complicação nas artérias e gerar um parto prematuro. E isso vai acarretar uma complicação do bebê, mas não coronavírus. Ele vai estar a consequência do coronavírus. Bom, menos mal, né? Meu Deus. É verdade, que bom, pelo menos saber disso, né? As pessoas precisam saber. Olha aí, tá vendo? Uma informação que provavelmente muita gente não tem essa informação, desinformadas, né? E acham que, não, meu bebê vai ser infectado pelo vírus, né, durante a gestação, não, e a senhora está me dizendo aí que não tem como, infectado, não tem a possibilidade. Ele pode nascer prematuro, que é tão ou pior do que o coronavírus, né? Quer dizer, ele nascendo prematuro, aí sim ele pode se infectar, né? Ele prematuro, ele vai para uma UTI, ele pode ser entubado, ele tem as consequências da prematuridade. Um pulmão não pronto, um intestino não pronto, vai ficar de sonda, chance infecciosa. Então, as consequências da prematuridade são gravíssimas. Realmente, a senhora falando tudo isso, não vou dizer que é o que acontece, eu não sou médico nem nada, mas é praticamente, pelo que a senhora está descrevendo, é o que acontece com uma pessoa infectada com vírus, né? Que afeta pulmão, né? Afeta vários a órgãos criança não do está corpo. pronta, é imatura para nascer, e aí ela vai... Exato. Então, eu quis dizer assim, é como se tivesse infectado com um vírus, né? Uma criança prematura, nascendo porque afeta... Né? Não, eu digo assim, não tudo, desenvolveu ainda. A criança prematura não é... Exatamente. A criança é prematura. Então, o ideal é assim, vamos evitar, vamos cuidar esse pré-natal bem feito, e a prematuridade pode se dar pela diabetes, pode se dar pela hipertensão. Então, vamos evitar essas crianças prematuras nascendo, vamos se cuidar. Grávida é grupo de risco mesmo, mas não deixem de fazer o seu pré-natal. Exames feitos, organizem com o seu médico, continuem evitando aglomeração, sem ir para o shopping fazer enxoval. Todo mundo fica comprando tudo pela internet. E sem chá de outra bebê. Coisa, doutora Camila, ela se infectando, né, a mãe, quais são os problemas de saúde, né, que ela pode ter, né, sendo infectada com o vírus? Ela vai ter exatamente a mesma coisa que todo mundo da população. Insuficiência respiratória. Exatamente a mesma coisa que todo mundo vai ter. Exatamente a mesma coisa. A única diferença é que ela pode entrar em trabalho de parto antes e aí ter um bebê prematuro e aí a consequência para o feto. Mas para ela, a mesma coisa. Insuficiência respiratória, as alterações vasculares, falta de cheiro ou parecer só um resfriado. Mas é exatamente igual à população geral. Nossa, não tem jeito, né? Agora, a gente sabe que o pré-natal é o acompanhamento mais importante, né? No período da gestação, e que muitas delas, né, muitas gestantes aí, deixaram de fazer. Como eu falei no começo, por medo da doença, tá vendo? Por medo exatamente do vírus, né? Quais os principais problemas aí, então, que podem ocorrer se o pré-natal for interrompido no meio, doutora, da gestação? Olha, me preocuparia muito, porque ela não vai fazer grande parte dos exames, até morfológicos. A gente não vai saber se essa criança tem alguma necessidade especial no tratamento, se a mãe está fazendo alguma alteração de pressão, se a mãe está ficando diabética, se a criança está crescendo adequadamente. Se eu não tenho nem morfologia. Se ela parar o pré-natal ou nem iniciar, eu posso ter uma bomba relógio no dia do parto. Ela simplesmente vai entrar em trabalho de parto, ou posso ter uma criança que morre dentro desse útero, ou uma mãe que de repente morre, né? Porque eu não tenho nenhum histórico dessa doença. Eu não sei se o rim dessa mulher está funcionando direito, eu não sei absolutamente nada. É muito importante esse pré-natal ser continuado. É o que vai salvar a vida da mãe e do bebê. Agora, doutora, ainda existe, é até bom saber, porque a gente fala em tanta coisa, né, nesse país aqui, até principalmente no Brasil, né, que ainda é um país, quer queira, quer não, subdesenvolvido, né? E a gente ouve muito ainda, não sei se a senhora, né, como médica, mas eu já ouvi muitas vezes, né, o acesso, né, ao pré-natal. É incrível falar isso, mas como é que pode ainda, né, uma gestante, uma mulher grávida, não ter acesso a um pré-natal? É uma temeridade.
O SUS é muito bem escrito, os protocolos são excelentes, mas a ação, a realidade, né, a atitude dele é temerável. Na verdade, a gente não. Melhor plano de saúde escrito na face da Terra e é o melhor, mas ele não é aplicado. Né? Então, a gente tem aí, infelizmente, muitas gestantes que não só por conta dela mesma, né? É um tripé, saúde é um tripé, né? A condição que te dá a qualidade, né, de insumo, os exames, o financeiro, o paciente e o cuidador de saúde, né, que aí vai estar toda a equipe de saúde, não só o médico. Então, é um tripé, né? A qualidade do seu atendimento tem que ser boa, o seu médico tem que fazer seu diagnóstico, a enfermagem tem que cuidar de você, é um tripé. O paciente tem que ouvir e aceitar e tomar as medicações e cuidar da sua própria saúde, estar atento à sua própria saúde e os insumos, ter os exames que você precisa, você ter acesso à saúde na hora que você precisa. E, infelizmente, a gente tem um tripé sempre com um pouquinho quebrado em vários locais. Tem paciente que tem todas as condições, mas ela não vai em busca dos seus exames, ou ela esquece de fazer os seus exames apesar de pedidos. Tem equipes de saúde não preparadas para certas situações, né? Então, falhas técnicas. A gente tem muito, infelizmente, no nosso país, as faltas de condições, então não tem o exame para ser feito, não tem a fita que usa para fazer tal laboratório, não tem lugar para fazer ultrassom, principalmente na nossa rede pública. Então esse tripé fica debilitado e aí a gente tem o problema lá na frente, que é depois de 9 meses, né, que é uma mãe não bem cuidada, que vai arcar com essas condições de saúde, que um bebê que vai nascer com piores condições, exatamente porque o tripé não funciona direito. Todos eles têm que funcionar. O paciente tem que entender o que ele necessita e cuidar da sua própria saúde. Não adianta você dar a escova de dente, dar a pasta de dente, ensinar como escova o dente e a pessoa não escovar o dente. Né? É simplório esse meu exemplo, mas é isso. Não adianta, eu não consigo entrar na casa de cada um e botar para escovar o dente. Apesar das pessoas acharem que escovar o dente não tem a ver, infecções orodentais gera prematuridade durante a gestação. Então, não adianta a gente ensinar, falar sobre alimentação e a paciente não ter dinheiro para comida. Ou ela ter dinheiro e comer salgadinhos e lanche todos os dias. Eu não tenho como entrar na casa da pessoa e tirar a refeição dela. Então, é muito importante o tripé da saúde. Não, e tem muita situação em que a pessoa não tem condições, né? Ganha aí um salário mínimo quando ganha, né, doutora? Como é que ela vai se preocupar ou ter com alimentação, por exemplo, que é uma coisa importantíssima, né? Ela não tem condição de ter alguma. Sim, ela não tem condição de manter algumas coisas, ou as que têm condição também não têm educação, acha que não, eu estou com desejo da gravidez, vou me encher de doce, e ao mesmo tempo, muitas vezes não orientam que a feira é mais barato do que a loja de lanche, então dá para a gente conseguir organizar, né? Então, é a falta de educação, mas a falta de vontade, mas o tripé não funcionando, a gente não consegue. Infelizmente, existe sim dificuldade de acesso à saúde ainda, existe às vezes falta de desejo de acesso à saúde, falta educação em relação à própria saúde no nosso país. Quer dizer, fica esse tripé, né, que a senhora está falando, exatamente, né, acontece, junta tudo, né, doutora Camila, vai juntando tudo e a gente sabe que complica mais ainda. Aí vem o sistema de saúde, né, que acaba sendo precário em relação a isso, não tem todos os equipamentos, como a senhora mesma citou, né, e dificulta mais ainda, vem dificultando cada vez mais, né, essa questão da gestante poder fazer um pré-natal, né, e particular também já complica, porque é caro, a pessoa não tem dinheiro para dispor, né, para fazer um acompanhamento, né, isso tudo, né, tem gastos, enfim. E o Sistema Único de Saúde, infelizmente, não tem toda, né, essa estrutura,
que seria necessário. Isso Você a não gente consegue sabe. entrar. Sim, a gente não consegue entrar na casa de um paciente e obrigá-lo a comer alguma coisa ou fazer a compra. A gente não tem esse nível de autonomia. Eu preciso da Não tem ajuda como. do paciente, com a ajuda da equipe de saúde, com as condições para que ele exerça a saúde dele. Esse tripé precisa existir. Infelizmente, a gente não tem. Eu realmente gostaria de acreditar. O protocolo e o que está escrito é fantástico, mas infelizmente O que está escrito é não fantástico, né? Precisa a prática, né, doutora? Esse é que é o problema. É muito bonito ali no papel, né? Exato, ainda está muito bonito no papel, e é fantástico no papel. Quem fala alguma coisa sobre SUS e lê, você fala assim, gente, isso daqui é Pois é. fantástico. Agora, a gestante, ela é infectada, doutora, ela pode tomar um medicamento para o combate ao vírus? A gente não tem nenhuma medicação, a não ser aquelas medicações que a gente tem alguns Não, digo tipo assim, aquele pra... AstraZeneca, no seu, como é que chama? A Azithromicina. cloroquina, aquela aí, como é? Não, Isso. A cloroquina está prescrito, Pode tomar? né? Não... A ivermectina, né? Também, a gente, na verdade... Ivermectina, é isso que fala? Ivermectina. Isso. Exato, isso que eu queria saber. Ela pode tomar, eu digo, esse tipo de medicamento. A gente vai fazer tratamento igual a população geral. Na verdade, então, te adiantando, a gente vai fazer um tratamento exatamente igual a qualquer adulto, né? Não gestante, o tratamento vai ser igual. Mas hoje o que a gente vai fazer, se for um caso leve, não necessariamente vai usar antibiótico. Existe aí algumas alterações vasculares que alguns estudos estão mandando a gente entrar. Se for um caso grave, entubado e tudo de medicação exatamente igual. A gente não faz um tratamento diferenciado para gestante. Tá. A gente vai tratar ela exatamente como igual. A prioridade é da mãe. Mas esse tratamento, doutora Camila... desculpa eu te cortar aí, mas esse tratamento, ele pode fazer mal ao feto? Porque assim, se estiver próximo ao parto, pode ser que a gente escolha fazer o parto e aí tratar a mãe sem o bebê. É a única coisa que pode acontecer. E em relação ao feto? O tratamento pode fazer mal? O feto não... Não, é só porque é menos... Quando ele sai, na verdade a mãe vai conseguir melhorar a reserva pulmonar, a gestação tem algumas complicações pulmonares já naturais dela, então a gente, na verdade, tirando o bebê, a gente já consegue melhorar essa mãe em sentidos respiratórios, e aí a gente ajuda com tirando essa gestação, não tirando no sentido ruim, é fazendo parto, é um bebê nascido, vivo. E aí essa criança vai ser testada, obviamente, para coronavírus, mas ela vai ficar bem. E aí a gente consegue tratar a mãe melhor. Tá. A gente está chegando ao final do programa. Que pena, porque eu tinha muitas outras perguntas a dizer, mas a gente pode marcar uma outra oportunidade, tenho certeza disso. Eu queria agradecer, viu, doutora Camila, a tua participação, o teu tempo disponível, né? Eu sei que você, como médica... Imagina a correria que deve ser, e ainda mais na situação que a gente está vivendo dos hospitais aí também, né? Por causa dessa pandemia. Tá? Tá bom, obrigada. É um prazer. O número aliás, só o número de consultas caiu no teu consultório? Não. Por causa da pandemia? Não? Não. De consultas, consultório, sim. Paciente, de consulta, consultório, sim, mas de hospital, não. Consulta, eu passei de 5 dias por semana de consultório para 2, né? Consulta, cirurgias eletivas, isso abaixou muito, mas não diminuiu o número de consultas para pré-natal ainda, tá? A gente não diminuiu o número de consultas para pré-natal, não, né? Pré-natal continua exatamente igual. Que bom. Doutora, obrigado, viu, doutora Camila? Te agradeço mais uma vez. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada a vocês. Tenham um ótimo dia. Obrigada realmente pelo convite. É um prazer. Final de dia já, né? De noite. Já estamos final de dia, né? Doutora, obrigado. Tudo de bom. Obrigada. Até a próxima vez. Tchau. Tá bom? Eu que agradeço. Tchau. Tá. Pois é, gente, esse foi mais um programa LESP Conecta. Conversei com a ginecologista e obstetra, doutora Camila
Espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.